Boa tarde, gente. Hoje eu e meu grupo viemos falar um pouco sobre o Projeto Cecília e como a gente e a nossa interpretação e opiniões sobre as apresentações que foram dadas. Eu vou começar falando um pouco sobre a espectroscopia, que é o estudo da luz e como ela se comporta em sólidos e como ela se dispersa e tudo mais. Eles nos deram, né, um pedacinho de plástico com algumas particularidades que eu não vou saber explicar agora, para a gente colocar no olho e olhar diretamente para a luz e entender como que funciona o espectro visível. Com aquele pedacinho de plástico lá, com as 1000 folhas, a gente conseguiu olhar mais os LEDs de uma lâmpada. Conseguimos enxergar individualmente os LEDs de uma lâmpada e como a luz se comporta. Além disso, eu também vou falar um pouco sobre as ciências da natureza, que foi eles nos mostrando particularidades sobre os minerais terrestres, como por exemplo a pirita, famoso ouro de tolo, porque é uma pedra que se assemelha muito a ouro, a cor, a composição e tudo mais, e ônix, que é uma pedra que ela tem propriedades magnéticas se você aproximar ela de um ímã e durante um tempo, ela vai absorver um pouco dessas propriedades magnéticas, mas depois elas vão se dispersar com o tempo. Eu achei muito interessante as apresentações em si, porque com elas eu aprendi muito sobre o aspecto visível de cores e sobre propriedades magnéticas e geológicas do solo terrestre. Agora eu passo a palavra para o Vitor, que vai falar sobre meteorologia. Uma coisa que eu gostei muito sobre a meteorologia foi a diversidade de nuvens que existe. Tipo, muitas pessoas acham que toda nuvem é igual, mas lá eles explicaram que cada nuvem tem a sua particularidade. A que eu mais entendi, prestei e gostei, prestei atenção, foi a que se parece um cogumelo, porque ela começa embaixo e ela sobe e se dispersa entre o céu, formando um cogumelo, parecendo uma explosão atômica. Sobre as outras particularidades dela, de como elas se formam, não entendi muito bem. Depois eu pesquisei melhor e entendi que era através do clima. Tipo, o clima ajuda muito essas nuvens se formarem. Tipo, se tá um dia úmido, se tá um dia mais frio, se tá um dia mais quente, altera muito a composição delas. Um experimento também que eles fizeram com nós foi tentar representar como essas nuvens foram feitas, porque eles colocaram álcool numa garrafa e encheram ela de pressão. E depois que eles abriram a tampa da. Abriram não, perdão. Depois que eles colocaram muita pressão e ficou um tempo lá, a garrafa explodiu porque ela ficou com muita densidade? Ficou com muita Com muita pressão. pressão. Ela ficou com muita pressão. Aí ela explodiu e assim deu para entender como que é uma breve resumo, uma bela demonstração de como que é a formação de uma nuvem. Vou passar para Yasmin porque ela vai explicar sobre a luminosidade. A exposição que eu mais gostei foi a primeira, que falou sobre a luz artificial excessiva nas cidades. Porque primeiro falou um pouco sobre o sol, um pouco mais sobre o sol, depois falou sobre a luz excessiva artificial, que isso causa muitos problemas na saúde, na regulação do sono, no relógio biológico. Também atrapalha a vida dos animais, porque os animais, eles associam a luz artificial com a luz natural do sol, então eles fazem coisas que eles não deveriam fazer, tipo os pássaros, eles cantam à noite, sendo que eles não deveriam cantar à noite, só ao amanhecer. Isso é ruim para eles porque eles se tornam presas. Tipo, nesses horários que era para eles estarem dormindo, como eles estão cantando, eles viram alvos fáceis para predadores deles. Então desregula muito o relógio biológico. E as tartarugas também, elas seguem a linha do horizonte, que é onde está iluminado com o sol. Mas com a luz excessiva, as tartarugas confundem o caminho e acabam morrendo, porque elas seguem o caminho errado. Acabam atoladas na areia e assim mortas. E também os morcegos, eles voam em lugares que não deveriam por conta dessa luz excessiva. Os mosquitos, eles procuram a luz para se reproduzir. Então, quando tem muita luz artificial, eles vão para esses lugares e tem uma super em massa. Isso, uma reprodução em massa. E não tem tanto predador para equilibrar essa fauna. Então, entre esses e muitos problemas, a gente também viu em alguns binóculos, em alguns telescópios, foi bem bacana. Agora eu vou passar a palavra.
para a Vivian. Então, a parte que eu mais gostei do projeto foi a de geofísica, no qual, tipo, a gente também fez uma dinâmica que nós éramos as partículas e a gente ficou, tipo, rodando, assim, muita gente caiu, aliás. Eu gosto muito da geofísica porque ela é, tipo, um estudo da Terra, mas sem encostar diretamente na Terra. E eu acho isso muito interessante, porque isso mostra, por exemplo, como a gente pode ver no mundo. Tipo, eles falaram muito sobre os ímãs, por exemplo, que são Foi um experimento que mostrou pra gente que se atritarmos uma agulha no mesmo sentido com um ímã, espetarmos ela em uma rolha e colocarmos em alguma poça de água, algum ponto de água, a gente teria uma bússola improvisada que é muito utilizada para sobrevivência caso venha a acontecer uma situação onde a gente fique perdido na floresta. Também foi dito que a gente não deve confiar tanto assim no sol, porque sabemos que o sol nasce em leste e se põe no oeste, mas quando a gente está perdido sem senso de direção, é algo muito difícil de se aplicar. Então, Para entender também como que a bússola na água funcionou, é porque quando você atrita o metal, ela sempre aponta para o norte. Então é importante entender por que funciona como bússola. Inclusive, teve vários tipos de onda que foram demonstradas ali. Foi uma bagunça, todo mundo caiu ali, todo mundo teve gente que se machucou, mas foi bem legal. Então, exatamente isso. Essa foi uma das minhas atividades favoritas, mas eu sinto muito que meus amigos foram machucados, né? Mas foi uma atividade legal. Foi. Enfim, gente, foi isso. Essa é a nossa interpretação e nossas opiniões sobre o projeto Cecília da USP. Muito obrigado.